Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 7 de junho de 2011. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 33ª reunião da 5ª sessão ordinária. Pedi o vereador Isaac Demani, nosso primeiro secretário, que faça a leitura do expediente. Expediente da reunião do dia 2 de junho de 2011. Desculpe, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Expediente da reunião do dia 2 de junho de 2011. Projeto de indicação legislativa do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro solicita envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo a fim de que envie à Câmara Municipal projeto de lei que estenda a isenção de pagamento de tarifa de serviço de transporte coletivo por ônibus aos acompanhantes de pessoas portadoras de doença crônica de natureza física ou mental na forma que especifica. Solicita mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo a fim de que envie à Câmara Municipal projeto de lei que crie convênio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro para a implantação do Programa de Integração na Segurança, PROES, no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Moção especial de louvor do excelentíssimo vereador Isaac Demani com a 5ª Igreja Assembleia de Deus de Nova Friburgo. Projetos de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Institui a Semana de Defesa Civil no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o curso itinerante de informática no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a criação da Semana de Integração e Interação de Alunos de Escolas Públicas Municipais de Ensino Fundamental e Médio no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a garantia de vagas nas escolas de ensino fundamental da rede municipal para filhos de policiais e bombeiros moradores da cidade no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Renato Abirrame, alargamento da ponte na rua Feliciano Benedito Costa, da Costa São Geraldo, recuperação do calçamento da rua Leonino Dutra Varginha, construção de banheiros e vestiários na quadra de esporte São Geraldo, criação de novos horários de ônibus para o Parque Santa Elisa, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, melhoria na iluminação pública da rua Manuel Antônio Ventura Suspiro, melhoria na sinalização Prado, conserto da tampa de águas pluviais localizado na Praça Getúlio Vargas. Reparo e melhoria na iluminação pública da localidade Barro Branco, Rio Grandina. Aumento do efetivo de linha de ônibus para a localidade do Alto de Olaria. Limpeza da rua Manuel Antônio Ventura Suspiro. Aumento do efetivo da linha de ônibus para a localidade Conquista. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif. Instalação de iluminação pública na Alameda da Saudade, Fazenda Bela Vista. Reparo na estrada Alameda da Saudade, Fazenda Bela Vista. Desratização do Paissandu, limpeza e capina da Fazenda Bela Vista. Instalação de guarda-corpo na ponte da rua D'Angelo Magnano, Olaria. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho. Limpeza e capina do córrego de Santo Antônio. Terraplanagem da rua Enéas Smith, Bocânia do Braude. Capina da rua Enéas Smith, Bocânia do Braude. Limpeza em Benfica, 5º Distrito. Operação Tapa-Buraco em Benfica. Ampliação da Escola de São Pedro da Serra com implantação de creche. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani. Recapeamento do asfalto da Avenida Nossa Senhora do Amparo Prado. Retirada de terra da rua Frutuoso da Silva, loteamento do orfanato Chácara do Paraíso. Revisão do decreto que aumentou a tarifa de transporte coletivo em Nova Friburgo. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Revisão na iluminação pública da Rua das Laranjeiras, da Rua São Geraldo, Rua Antônio Joaquim Gonçalves, também São Geraldo, e da Rua Feliciano Benedito da Costa, São Geraldo. Reparo na quadra de esporte ao lado da Escola Municipal Professora Naide Araújo Rodrigues, São Geraldo. Reparo do bebedouro da quadra de esporte ao lado da Escola Municipal Professora Naide Araújo Rodrigues, São Geraldo. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com a jovem Nájila de Salim Ribeiro e outros pela passagem de seus aniversários, com a senhora Gabriela Azeredo, pelo serviço prestado à sociedade, do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com o senhor Marcelo Marinho da Silva e outros pela passagem de seus aniversários,
do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com a Rádio 94 FM de Cordeiro, pelos 22 anos de atividade. Nenhum dos dois? Certo. Com o senhor Valdemiro José de Souza, pelos serviços prestados a Nova Friburgo. Votos de pesar do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com os familiares do senhor Pedro de Assis Pinto, pelo seu falecimento. Os outros 2 votos de pesar, vou aguardar a chegada do vereador Reinaldo Rodrigues para esclarecer um possível equívoco. Votos de repúdio do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com a concessionária de transportes públicos Friburgo Auto Ônibus, pelo aumento da tarifa de ônibus. Requerimentos de informações do excelentíssimo vereador professor Pierre, com a Fundação Municipal de Saúde, requerendo informações acerca da função, atribuições e condições de trabalho dos agentes sanitários de saúde, de agentes de combate às epidemias e outras informações. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Trabalho, requerendo informações acerca da listagem completa de quem está recebendo o aluguel social e os kits. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca das vítimas da tragédia. Comunicações do Executivo Municipal, por meio do ofício do gabinete, comunicando a republicação do decreto 83/11, que continha erro material. Está ali o expediente, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu quero solicitar aqui a inclusão de um requerimento de informação. Eu protocolei na casa, mas não deu tempo de que fosse incluído. Eu gostaria de solicitar a inclusão. É um requerimento de informação com a empresa de ônibus FAOL, a concessionária de transporte público, acerca de vários itens, que uma vez incluído, gostaria de fazer aqui a leitura e a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Também gostaria que fosse incluído no expediente, senhor presidente, uma moção de congratulações que faço com a APROSOL, que é a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade São Lourenço, que irá inaugurar sua sede social, senhor presidente. E também, senhor presidente, gostaria que fosse incluído, aí sim, na ordem do dia, a votação da moção especial de louvor, que foi lida no expediente, para que seja votado também nessa noite. Pois não. Mais alguma inclusão? Após as inclusões, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, os votos de congratulações. Faço voto de congratulações, vários deles, dentre eles com o doutor Rômel, que é um otorrinolaringologista que em nossa sociedade presta relevante serviço, com a Gabriela, que trabalha na Águas de Nova Friburgo, tem feito vários atendimentos que são solicitados a essa concessionária. A Nájila, filha da doutora Jamila, que fez aniversário, e tantas outras pessoas que merecem ter o seu trabalho, seus relevantes serviços prestados em nossa sociedade, lembrado por essa notável Casa de Leis. Peço e espero a aprovação. Senhor presidente, também gostaria de pedir permissão ao vereador Marcos Medeiro para assinar esse voto que faz com o doutor Rômel. Doutor Rômel é um excelente médico que nós temos na nossa rede pública e quero parabenizá-lo pela lembrança. E também falar, senhor presidente, dessa moção que apresentei com a APROSOL. Se permitir, vereador, com relação ao doutor Rômel, inclusive essa semana ele foi aceito na maçonaria, tem uma palavra técnica que se utiliza dentro dessa instituição que presta serviço em nossa sociedade e foi bastante concorrida essa solenidade na loja maçônica, onde centenas e centenas de profissionais em nossa sociedade se fizeram presentes. Isso comprova a qualificação técnica e o reconhecimento da nossa sociedade pelo Dr. Rômel. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a APROSOL, que é a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de São Lourenço, presidida pelo José Adilson de Medeiros, o nosso querido amigo Dilcinho, lá de São Lourenço, que vai inaugurar sua sede social agora no domingo, no próximo domingo. Eu gostaria de congratular com toda aquela comunidade rural de São Lourenço pela conquista e pelo trabalho que é realizado por aquela associação, senhor presidente. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade os votos de congratulações. Senhor presidente, pela ordem, só agora para fazer uma retificação,
o vereador Reinaldo Rodrigues acabou de chegar. Ele... Ah, não, então... Não, vou deixar seguir a votação. Na hora do voto de pesar, eu faço a retificação. Votos de pesar. Faço voto de pesar com o senhor Armando, que é uma pessoa bastante conhecida em nossa cidade. Pela ordem, vereador Marcos Medeiros, confirmado é Armando. Não, então, se eu não havia feito a leitura, vereador Marcos Medeiros, o vereador Marcos Medeiros fez um voto de pesar com o senhor Armando dos Santos Lopes pelo seu falecimento, e eu não fiz a leitura justamente só para confirmarmos o nome do então, vereador. Vossa Excelência, se o desejar, possa fazer não, a leitura agora. Pode fazer pode falar sobre o voto, vereador. Câmara Municipal de Nova Friburgo, gabinete vereador Marcos Medeiros, excelentíssimo senhor vereador Sérgio Xavier, presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, senhor presidente, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades legais, seja submetido ao douto plenário dessa egrégia Casa Legislativa a seguinte proposição: voto de pesar com os familiares do senhor Armando dos Santos Lopes pelo seu falecimento. Sala Jean Bazé, 1º de janeiro de 2011, Marcos Medeiros. O vereador Reinaldo Rodrigues havia solicitado a possibilidade de conjuntamente assinarmos esse voto, haja vista que o Armando é uma pessoa que e muito contribuiu com a nossa sociedade, sempre estava presente lá no Friburguense, onde o vereador também é sócio, o seu filho é um empresário em nossa cidade, e é uma pessoa que, infelizmente, vai deixar uma lacuna. O que se tem mais certo na vida é a morte, mas é o mais difícil de se aceitar. E o Armando, infelizmente, deixa várias pessoas órfãos pela maneira com que ele sempre agiu com o nosso povo e a nossa gente. Fica à vontade, vereador. Eu gostaria de pedir permissão ao vereador Marcos Medeiros para que eu possa também assinar esse voto juntamente com o vereador, já que o senhor Armando era uma pessoa de nossa relação e amizade. O Armando veio para cá, se não me falha a memória, nos anos 80, ele tinha padaria no Rio de Janeiro e, por motivo de diversos assaltos que ele tinha sofrido lá, veio morar em Friburgo. Tem um filho, Armando, que trabalha já há muitos anos lá, diretor da FAOL. Tem o Jaiminho, que todos conhecem, que tem um escritório de corretagem em Olaria, pessoa de nossa relação, de amigos de todos os dias. Então, eu gostaria de pedir permissão a Vossa Excelência para assinar o voto de pesar e mandar aqui o meu forte abraço à família do senhor Armando, que é a família de meu dia a dia, né? Então, obrigado, vereador. Melhor seria se tivéssemos aqui fazendo um voto pela vida, mas, como eu disse, não há possibilidade de se fugir da morte, então que seja lembrado, em nome do Jaiminho, do seu filho, esse grande homem que passou pelo nosso município. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Votos de repúdio. De excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Em discussão. Faço um voto de repúdio com relação ao aumento da passagem de ônibus proporcionado pela concessionária de transportes públicos Friburgo Auto-ônibus. A gente sabe que uma maneira de se manter a administração pública hoje, obtendo bastante resultados, é a questão da concessão. Com relação à concessão da Friburgo Auto-ônibus, está ligado aí, presidente? Então podia dar uma melhorada no som aí. A gente sabe, mas eu estou falando para todo mundo aqui, não é só para a TV, não. Ela parece estar com eco. Pela TV eu não estava nem aqui falando, mas é pela vontade do povo que eu estou aqui falando. Então, com relação a essa questão do voto de repúdio, destaco que, infelizmente, a nossa sociedade tem sofrido e muito com os péssimos serviços prestados pela nossa concessionária de ônibus. Se não fosse tão somente a quantidade de coletivos que anda igual sardinha, os nossos passageiros, infelizmente, não têm o respeito. Convido a qualquer um vereador que sabe dessa questão, ir até a rodoviária neste momento. Ainda está ruim o som, hein? Vou ficar igual o Tim Maia aqui, hein?
Mas está dando para ouvir na assistência. A assistência está ouvindo, Marquinhos. Infelizmente, a FAO, que era para respeitar o povo de Nova Friburgo, não tão somente por tudo aquilo que foi acordado com relação ao trato que foi feito no momento que foi cedido o serviço para que ela prestasse, tais como, conforme veio aqui o Elinho, prestar esclarecimentos com relação à tarifa, esclarecimentos com relação à bilhetagem eletrônica. Fiz até a proposta que ele mudasse a matriz energética dos ônibus de diesel para gás natural. Ele falou que não sabia se poderia fazer isso ou não, se traria algum tipo de diminuição nos gastos da FAO, mas a gente só pensa e só vê na hora que eles falam dos investimentos, na hora que eles falam de tudo aquilo que eles gastam. E reclamam que o negócio está ruim. Se fosse tão ruim assim, está ruim o negócio aqui, está ruim o som. Está difícil. Estão ouvindo? Está difícil. Fala de frente pro... Vou te ensinar não, que você já é craque, mas... Estou falando. Agora assim, melhorou. Mas não é porque eu falei de frente, é porque ele mexeu lá. Não está mexendo não, já mexeu. Fala de frente. Não, não é por isso, é porque ele mexeu lá. Vamos lá, então. Então, infelizmente, o povo de Friburgo passou por essa dificuldade das tragédias. Infelizmente, a renda familiar da população friburguense, ela a cada ano vem se perdendo. Por outro lado, a própria empresa consegue viabilizar alguns tipos de empréstimos, financiamento e assim sucessivamente, mas a maioria do empresariado de Nova Friburgo assim não o consegue. Então, em nome da população sofrida, do povo guerreiro de Nova Friburgo, peço a aprovação de todos os vereadores com relação a essa questão, para que se possa deixar claro que essa casa repudia esse aumento dado às passagens de ônibus. Se por um lado se deu o aumento, por outro passou-se a se cobrar estacionamento nas vias transversais do município, induzindo o motorista a andar de ônibus e pagar mais caro. Vereador Pierre, que também é um combativo e aliado do povo nessa questão, fica à vontade. 1 minuto, vereador. Inegavelmente, essa situação do aumento da passagem foi absurda. Primeiramente, imagine a quantidade de pessoas, de usuários que sofreram constrangimento. O que chega a mim de relatos de pessoas que pegaram o ônibus com R$5 apenas do bolso, e lógico que o trocador não vai permitir que ele passe. E as pessoas ficaram constrangidas para conseguir 10 centavos. Quer dizer, já se dá um aumento ferindo a lei orgânica no parágrafo único do artigo 210. Que é esse o grande ponto que eu não aguento mais, tanto de respeito à lei nessa cidade. Absurdo desrespeito. Desrespeita a lei. Depois desrespeita o povo, o usuário. Assintosamente, absurdamente. Essa falta de sensibilidade com a população é que realmente é inadmissível. O contrato de concessão não está sendo devidamente fiscalizado pela competência da Prefeitura Municipal, pelo órgão competente. E quem paga o pato é o usuário. Então, vereador Marcos Medeiros, se nós não tomarmos medidas concretas, por favor. Concretas, é lógico que isso aqui já é um indício, é uma sinalização de ações mais duras que devemos ter com relação à concessionária que não cumpre contrato e que diz respeito ao usuário. Não é nada contra A, B ou C, é tão somente a questão do serviço. É bom ou é ruim? Então, eu reputo de importante ação para sinalizarmos que estamos junto do povo e estamos insatisfeitos com a maneira com que esse atendimento vem sendo prestado com a população de Nova Friburgo. Principalmente esse aumento absurdo que não poderia ter acontecido no momento que o povo está sofrendo. Um minutinho para o Damião, rapidinho. Vereador, agradeço a parte
Fica à vontade, vereador. Dizer que já encaminhei até denúncia ao Ministério Público daquele primeiro aumento de 25%, que foi uma aberração e escandalizou a cidade de Nova Friburgo. Mas o prefeito tem sido muito bonzinho com as concessionárias, né? Ele está, assim, esquecendo a população e lembrando das concessionárias. E Nova Friburgo agora definitivamente acabou na sua administração pública. É tudo terceirizado. Entregou-se o cemitério, entregou-se a limpeza do hospital, entregou-se a cozinha do hospital, está se entregando tudo. Nós só temos a obrigação de pagar as empresas que vão administrar a cidade. Eu acho que não precisa mais eleger prefeito, não. A gente precisa de eleger agora um gerente, um administrador, porque está indo tudo embora, não tem mais nada. E esse voto de repúdio, ele é muito importante, demonstra a insatisfação da população na voz da Câmara Municipal. Para finalizar, relembro que a Friburgo Auto Ônibus, na época que a prefeita Saudade Braga se elegeu, ela reduziu o valor da passagem. E quando ela assim o fez, a Friburgo Auto Ônibus foi às barras da justiça, conseguiu ganhar uma ação e tem mais de 10 milhões lá de uma ação para receber dos cofres públicos municipais. E a bilhetagem eletrônica, que já tinha que ter sido implantada há longo tempo, não foi. A bilhetagem eletrônica não implantada significa mais lucro para a Friburgo Auto Ônibus. Então, peço, espero e tenho a certeza que todos os vereadores se sentirão na mesma motivação com relação a repudiar essa atitude equivocada da concessionária de ônibus. Após a discussão... Pois não, vereador. Eu solicito voto nominal, por favor. Pois não, vereador. Iniciar pelo vereador Reinaldo Rodrigues. Contra ou a favor? Senhor presidente, contra o voto de repúdio, embora entenda que realmente eu sou contra o aumento, mas a FAO é uma empresa friburguense, uma empresa que presta a Friburgo à nossa cidade, que gera emprego. Eu, durante os meus 5 mandatos que tive aqui na Câmara, nunca vou ter um voto de repúdio. Eu acho que, é lógico que nós estamos aqui para defender o direito do cidadão, e de forma nenhuma sou a favor do aumento, tanto que nós já lutamos, o vereador Jorge Carvalho sabe disso, quantas vezes nós já tentamos trazer para casa a discussão do aumento de passagem. Daí a votar um voto de repúdio, eu acho que aí eu não, realmente não sou a favor. Só um esclarecimento, o repúdio é o aumento da passagem, não é a empresa. Há um equívoco aí, porque a vossa justificativa parece que eu estou fazendo um repúdio contra a empresa. Não é contra a empresa, é contra o aumento da passagem. Então, a vossa justificativa está equivocada. O que dá na mesma coisa, vereador. Eu estou dizendo, volto a reafirmar, sou contra o aumento de passagem, mas daí até votar um voto de repúdio, eu acho que não cabe. Então, eu sou contra. Vereador, pois não, vereador. Então, a redação do requerimento não está correta. Porque o que está aqui para ser votado, voto de repúdio com a concessionária de transportes públicos, Friburgo Auto Ônibus, FAOL, pelo aumento da tarifa de ônibus. Vou fazer uma interrupção, só para... A secretaria foi buscar o projeto. Eu não estou questionando... Fazer uma interrupção, a gente já volta já. Estou questionando o que está escrito aqui. Fazer a interrupção, os vereadores que aprovam permanecem como estão, a sessão está interrompida. A secretaria nos enviou o voto que foi protocolado na secretaria, é com a empresa FAO Auto Ônibus, pelo aumento na tarifa de ônibus, pela passagem. Está bem especificado aqui, então. Então, isso é o que nós estamos votando. Vereador Renata Berrame, a favor ou contra? Contra. Vereador Cláudio Damião. Com declaração favorável. Breve, vereador, por favor. Eu sei até que não é costume dessa casa votar voto de repúdio. O que não implica não votarmos o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. Isso não tem nada a ver. O fato é que a população tem reclamado constantemente do fato da passagem aumentar e sem ter participação popular na discussão. A lei estabelece claramente, todo aumento de passagem tem que ser baseado em planilha de custo, em fiscalização da concessionária, que não é feita a fiscalização, e na participação da sociedade na discussão do reajuste tarifário. Tudo isso é descumprido. A única coisa cumprida é a tabela que é colocada no ônibus nas vésperas do aumento e a população só tem que pagar e não pode sequer reclamar. Faço o voto de repúdio, sim, e ainda acho que a atitude do vereador foi bastante sensata. Vereador Pierre. Favorável ao voto de repúdio. Será que essa casa não vai repudiar descumprimento de lei? Porque o que houve foi o descumprimento da legislação. Eu vou dizer amém. Amém a descumprimento de lei. Devemos repudiar toda vez que se descumpre lei. E houve um descumprimento com esse aumento da passagem.
Então, por isso, voto contrário e, sobretudo, representando a voz da população que está indignada e está repudiando. Então, nesse sentido, nós devemos ser favoráveis ao repúdio. Essa é a posição. Eu estou declarando. Então, favorável ao repúdio. Pois não, foi computado favorável. Vereador Marcos Medeiros. Tinha votado contra. Vereador Marcos Medeiros. Sou, óbvio, favorável ao repúdio do aumento das passagens. Isso porque a democracia, ela prevê que a representação seja do povo, e em sua maioria, todos sabem aqui que a sociedade friburguense não aprovou este aumento feito de um dia para o outro de maneira escamoteada. Então, nesse sentido, sou favorável ao voto de repúdio, ao aumento da passagem, porque é mais gasto para o nosso povo. Pois não, vereador. Vereador Nome Nassif. Senhor presidente, eu voto contrário e com a declaração de voto. Pois não. Eu entendo que nós estamos lidando com a empresa de Nova Friburgo, foi o vereador Reinaldo disse aqui, e há uma planilha a ser discutida. Eu realmente não observei a planilha, mas o voto de repúdio é muito pesado. Até mesmo porque esta própria casa aqui, talvez, tenha se feito inflacionar a passagem lá. Por quê? Se votar nessa casa aqui, uma dispensa de passagem, pagamento de passagem para os universitários. Se votou nessa casa aqui, isenção de passagem para os idosos. Pois não, vereador. Então isso vai entrar na planilha como custo. E esse custo vai ser dissolvido em torno da população restante. O que quer dizer isso? Se nós temos uma população de 10 mil usuários da passagem de ônibus e passamos para ter 10 mil usuários e 10 mil pagam, e passamos a ter 10 mil usuários com 8 mil pagantes, vai inflacionar a passagem. Então, nessa casa também, antes de botar alguma lei de isenção de passagem, que pense 2 vezes. Só isso, presidente. Vereador Jorge Carvalho. A favor ou contra? Posso votar? Vamos respeitar os vereadores que estão votando aí. Vamos lá, vereador. Se eu estiver atrapalhando, espero Vossa Excelência também. Então, a favor ou contra, vereador? Com a permissão do professor Pierre, eu vou votar contrário ao voto de repúdio, até porque o voto é direcionado à empresa. A empresa é concessionária. Quem concede o aumento é o Poder Executivo. Então, ao se repudiar, deveria ser ao Executivo, ao prefeito, ou quem autorizou, e não a empresa. O direcionamento é errado. E, da mesma forma que o vereador Reinaldo Rodrigues, dos meus 5 mandatos, eu também nunca concordei com o voto de repúdio. Acho que não é um instrumento muito forte, não é repudiando que vai se corrigir as situações. E quanto à alegação do vereador Cláudio Damião com relação às concessões, eu acho até que o governo federal está se espelhando em Friburgo, né? Que a presidente Dilma, do PT, do partido dele, acaba de anunciar a concessão de vários aeroportos do país para que esse país possa realizar a Copa do Mundo de 2014. Pois não, vereador. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, eu assinei, juntamente com o vereador aquela indicação... Desculpe, assinei junto... Assinei juntamente com o vereador professor Pierre a indicação pedindo a revisão do decreto de que aumentou a tarifa do transporte coletivo. Fiz uma indicação, professor Pierre, naquele mesmo dia não sabia que Vossa Excelência havia feito, está até no expediente da data de hoje, a indicação no 10.663/2011, mas entendo que repudiar a FAOL não é o caminho correto para nós. Essa empresa tem uma história no Friburgo. Eu não estou aqui fazendo defesa da FAOL, não, que sou totalmente contrário ao aumento que foi concedido. Sou totalmente contrário ao aumento que foi concedido, que está aí lesando a nossa população, principalmente nesse momento que a nossa sociedade atravessa uma situação financeira dificílima por conta da tragédia. Mas acho que não é o caminho repudiar a FAOL, até porque o aumento foi concedido, porque o prefeito assim assinou o decreto. Então, acho que o voto de repúdio está sendo encaminhado errado ou pelo menos em falta. Então, vou votar contrário, acho que não é o caminho correto, o caminho que foi tomado pelo vereador Marcos Medeiros. Pois não, vereador. Então, o voto de repúdio foi derrubado
com 5 votos contrários. Requerimentos de informação do excelentíssimo vereador, professor Pierre. Pediu o vereador Isaac Demane que faça a leitura do requerimento. Requerimento de informação 52/2011. Passou. Senhor presidente, requeiro, dentro das normas regimentais, pedido de informação em caráter de urgência com a Fundação Municipal de Saúde de Nova Friburgo, solicitando informações acerca da função, atribuições e condições de trabalho de agentes sanitários de saúde, de agentes de combate às endemias, bem como sobre recurso de convênios com o governo federal destinado à vigilância em saúde, em especial o que segue. 1. Discriminação detalhada das atribuições referentes à função de agente sanitário de saúde. 2. Cópia da legislação federal e ou portaria do Ministério da Saúde e ou ato normativo do Conselho Nacional de Saúde que oficializa, especifica ou menciona a função do agente sanitário de saúde. 3. Nome, vínculo, concurso público, processo seletivo ou contrato e lotação de todos os agentes sanitários de saúde, dessa forma registrado em carteira de trabalho da Coordenadoria de Vigilância Ambiental vinculada à Vigilância de Saúde da Fundação Municipal de Saúde. 4. Quantitativo de agentes sanitários de saúde que desenvolvam trabalho de visita domiciliar e ação em campo. 5. Uma vez mencionado nos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 198 da Constituição Federal e especificados na Lei Federal nº 11.350/2006, quantitativo de agentes de combate às endemias devidamente registrados e vinculados à Fundação Municipal de Saúde. 6. Nome, vínculo, concurso público ou processo seletivo de todos os agentes de combate às endemias, desta forma registrado em carteira de trabalho da Coordenadoria de Vigilância Ambiental vinculada à Vigilância de Saúde da Fundação Municipal de Saúde. 7. Número de supervisores de campo existentes. 8. Quantas capacitações foram proporcionadas pela Fundação Municipal de Saúde, especificamente em 2009, 2010 e 2011, em havendo previsão, no caso de ainda não ter ocorrido, aos supervisores, agentes sanitários de saúde e agentes de combate às endemias. 9. Valor do vencimento mensal bruto de A. Agente sanitário de saúde. B. Agente de combate às endemias. C. Supervisor de campo. 10. Número de imóveis registrados na base municipal, ou seja, na base do IPTU. 11. Número de imóveis do último ciclo concluído, ciclo bimestral, registrado na base do sistema FAD. 12. Com base no item anterior, A. Número de agentes de sanitários de saúde necessários versus número de agentes sanitários de saúde com ação em campo existentes. B. Número de agentes de combate às endemias necessárias versus número de agentes de combate às endemias existentes. 13. Se aos supervisores, agentes sanitários de saúde de campo e agentes de combate às endemias são oferecidos uniformes, como crachá, luvas, bonés, camiseta, coletes, calçados, capazes de identificá-los eficientemente, bem como de protegê-los de risco à saúde, em virtude do trabalho que realizam. 14. Se existem veículos específicos para transportar os agentes nas ações de campo, sobretudo até localidades longínquas. 15. Se há disponibilização de todos os insumos necessários e quais são eles aos trabalhos que os agentes desempenham. Requer ainda seja especificado inseticida que atualmente está sendo utilizado no combate à dengue. 16. Valor mensal e anual previsto no repasse do Fundo Nacional de Saúde, FNS, mediante convênio do Governo Federal com o município nas ações de combate às endemias, bem como nos demais programas e ações de vigilância de saúde. Assina o vereador professor Pierre. Após a leitura, em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, o presente requerimento de informação objetiva fazer um verdadeiro raio-x ou até uma tomografia da situação da dengue em Nova Friburgo por quem age no combate às endemias. Essa preocupação se dá, sobretudo, em virtude da quantidade de casos de dengue que nós tivemos esse ano. Preocupa-me e muito, como também a população e até mesmo aos próprios agentes.
Será que Nova Friburgo está devidamente preparado para uma epidemia de dengue, caso ela chegue? Ou para tantos casos como aconteceram dessa vez numa próxima ocorrência? Essa é a grande dúvida. E para isso, pesquisei toda a legislação federal relacionada tanto no artigo 198 da Constituição da República, quanto na Lei 11.350, bem como entrei em contato com o Ministério da Saúde, com os setores do Ministério, para poder averiguar a situação relativa ao combate às endemias. Assim sendo, uma das requisições é saber quanto que nós recebemos da Fundação Nacional de Saúde, especificamente para o combate às endemias. Bem como também ter conhecimento do piso, porque o piso, eu fiz uma avaliação no governo federal, o piso de um agente de combate à endemia é de R$ 1.260. Eu gostaria de saber quanto é que está ganhando um agente em Nova Friburgo, bruto, oficialmente. Também saber a quantidade de imóveis registrados pelo sistema FAD, que é o sistema utilizado em vários estados, orientado pelo Ministério da Saúde, no cadastro de imóveis, para que nós possamos ter conhecimento também da quantidade de agentes necessários para o combate às endemias, porque existe uma relação entre quantidade de agentes, quantidade de imóveis registrados. Isso determina, inclusive, a quantidade de recurso que vem para o município. Será que essa relação está clara? Será que esses valores estão realmente sendo devidamente aplicados? Será que nós temos agentes de combate à endemia, como a Lei 11.350, devidamente registrados? É essa nomenclatura que está registrada? São dúvidas que realmente surtem e aparecem. Com certeza já vou passar a vossa 2 minutos, vereador. E que nós precisamos, para clareza maior, e para que no futuro nossos agentes não sejam culpados de uma possível epidemia ou um grande surto de dengue na cidade. Porque eles são as maiores vítimas. Se os números de agentes em campo não foram estabelecidos pela quantidade de imóveis da cidade, de acordo com o sistema FAD, nós estamos literalmente numa ação de provocar doença na nossa população por falta de prevenção. E 2, culpabilizando aquele que exatamente é vítima do processo também, 1 minuto, vereador. Que é o agente. Então são, entre outras questões que eu ponderei aqui, que esse requerimento também quer mais informações para esclarecermos as questões. Vereador Renato Abirrame. Parabéns pelo requerimento, está bem fundamentado. Na realidade, Nova Friburgo é uma cidade que a dengue não deveria apresentar esse número absurdo, centenas de casos, mais de 300 casos. Houve uma incorreção da Secretaria de Saúde, porque depois do advento daquelas chuvas muito fortes e da catástrofe, muitos domicílios foram abandonados e ali ficaram reservatórios do mosquito. E o problema é o futuro, porque agora já entrou no Brasil o tipo 4, mais um tipo da dengue, que eram 3 e agora nós temos o 4. É para o próximo verão, porque esses mosquitos depositam seus ovos e esses ovos ficam ali. Conclua, por favor. Meses. Então é o momento, inclusive, de se trabalhar no sentido de evitar que no próximo verão nós tenhamos um número de casos. Falha, sem dúvida nenhuma, houve. Então, senhor presidente, obrigado, vereador. Concluindo, isso é uma ação decorrente também, inclusive essa situação de quantitativos de casos, da questão da destruição da cidade para a tragédia. Conclua, por favor, vereador. E a situação da tragédia, nós precisamos ter uma atenção maior à nossa população e à reconstrução da cidade. Conclua, por favor, vereador. Então, isso também é um ato que está transversalmente cruzando o processo de atenção à nossa população dentro do processo de reconstrução. Pois não. O vereador Jorge Carvalho Não, querer... o tempo estourou. Se for solicitado voto nominal, o vereador utiliza a palavra. Tá, obrigado, senhor presidente. Após a discussão,
Voto nominal solicitado pelo vereador Jorge Carvalho. Começar pelo vereador Reinaldo Rodrigues. Contra ou a favor? Favorável. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Renata Birrâmia. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Declaração favorável. Dizer que preocupa muito também a remuneração dos servidores, dos profissionais que trabalham nessa área. Lembrar que o governo federal envia verbas, né, e que essas verbas devem ser bem empregadas nesse sentido. A gente está preocupado com a situação de calamidade, com o agravamento da situação, mas não podemos perder de vista, em hipótese alguma, a remuneração precária destes trabalhadores. Pois não. Vereador Pierre. Favorável e exatamente, senhor presidente, mais uma vez justificando, é para que também possa se constituir uma voz daqueles que agem nesse processo, desses servidores guerreiros. Então, essa também é uma razão para que nós possamos defender os interesses que são de direito também desses servidores públicos. Pois não, vereador. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente, com declaração de voto, tenho confeccionado e Vossas Excelências têm acompanhado pelo expediente centenas de indicações com relação a localidades que urgem pelo trabalho desses profissionais com relação ao combate à dengue. Então, Vossa Excelência é muito feliz nesse momento. Parabéns. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tive a oportunidade, inicialmente meu voto é favorável, eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de alguns desses agentes no distrito de Conselheiro Paulino, especificamente no Prado e no bairro São Jorge. Passei algum período de alguns dias acompanhando a ação dos agentes. Isso Vossa Excelência não perguntou. Diversos domicílios as pessoas se recusam a receber o agente. O agente aciona, toca a campainha, bate palma, chama o morador, e muitos moradores, não foi uma casa nem duas, diversas residências, as pessoas não vêm atender ao agente de saúde. Então, é muito difícil esse trabalho. É uma ação que depende da população, mais da população do que do poder público, porque o agente não pode adentrar o domicílio pelo simples fato de ser um agente. Ele tem que ter autorização do proprietário, e se o proprietário não permite, ele não pode entrar. Devo dizer que conversei com a secretária de Saúde recentemente e ela já está preparando a lista dos concursados para assumirem a questão desse trabalho. Vereador Isaac Demânio. Favorável, senhor presidente. Portanto, requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Pediu o vereador Isaac Demânio que faça a leitura do requerimento. Requerimento de informações número 253/2011. Excelentíssimo senhor vereador Sérgio Xavier, mundigno presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Senhor presidente, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades legais, seja submetido ao douto plenário dessa egrégia Câmara Legislativa a seguinte proposição: requerimento de informação com o Executivo, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Trabalho, a fim de que informe a esta Casa de Leis a listagem completa de quem está recebendo aluguel social e os kits, bem como encaminha a listagem de todos os cadastros. Assina o vereador Marcos Medeiros. Após a leitura, em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, quando as chuvas torrenciais assolaram o nosso município na noite do dia 11 para o dia 12 de janeiro, passei, infelizmente, toda a madrugada sem dormir e na rua. E pude, desde o primeiro momento, acompanhar para e passo e em loco várias atitudes que foram tomadas e várias atitudes que deixaram de ser tomadas. Se não, vejamos. Com relação à questão da retirada de entulhos, é um evento. Com relação aos salvamentos, um outro evento. Com relação à energia elétrica, um outro evento. Com relação aos abrigos, um outro evento. E assim sucessivamente. Eu vejo aqui
presente o doutor Alexandre, vejo presente o Felipe, várias pessoas que, desde um primeiro momento, se fizeram presentes nessa questão da catástrofe com relação ao enterro. Eu gostaria de chamar a atenção de todos os vereadores, porque isso aqui eu vivi, Eu estava dentro do gabinete do prefeito, Demerval Barbosa Moreira, e adentrou, na época, quase em final de mandato, deputado Onei Botelho. Senhor presidente, pasme Vossa Excelência, o Onei Botelho, na minha frente, propôs ao Demerval que ele pedisse ao Dadá da Perdigão que disponibilizasse os caminhões frigoríficos da empresa dele para se colocar em um determinado local em frente à prefeitura, para se colocar todos os corpos que porventura viessem ser resgatados em nossa sociedade dentro desse caminhão frigorífico, para que os parentes pudessem identificar cada corpo e que os parentes pudessem dar um enterro digno para essas pessoas. Infelizmente, não se podia fazer esse tipo de atitude pela quantidade de pessoas que, infelizmente, perderam as suas vidas. Então, neste momento, o que foi feito? Eu lembro o doutor Alexandre, lembro o Felipe, lembro aqui várias pessoas aqui que são ligadas, doutor Manuel, que são ligadas a essa questão do cemitério. Para se resolver essa questão, a própria prefeitura não tinha estrutura para viabilizar esses enterros. Então, chamaram o Márcio da SAF, chamaram o doutor Alexandre, chamaram o Felipe, chamaram as pessoas e tentaram achar uma solução mais plausível com relação à questão dos enterros. Aí eles chegaram a essa conclusão que a gente já sabe com relação à questão dos cemitérios. Então, um outro evento que agora especificamente com relação a essa questão do meu pedido de informação, vale salientar que essa questão do frigorífico, de colocar os corpos dentro do caminhão frigorífico, é uma ideia bizarra. E esse camarada ainda queria ser prefeito de Friburgo, é deputado e ainda é suplente de senador. Imagina o que ele vai propor lá em Brasília. Se ele propôs isso aqui, fica à vontade, vereador. 2 minutos, vereador. Colocar ainda em caminhões que vão transportar alimentos, carne, produto. É imbecilidade isso. Não, mas ele fez essa proposta na minha frente, eu não estou inventando. Vamos se ater ao caminhão que transporta não estou inventando. Vereadores, vamos se ater ao tema do requerimento. Veja bem, o tema do requerimento, para ser bem didático, presidente, o tema do requerimento é um dos eventos que aconteceu na tragédia. Então, com relação ao tema do requerimento, onde o evento e o pedido, o bojo desse requerimento, é que eu solicito a listagem completa de todas as pessoas que estão recebendo aluguel social, que estão recebendo kits e assim sucessivamente. Por quê? Porque temos todos nós aqui recebidos várias reclamações de vários eventos que aconteceram nesse dia, seja da questão da limpeza, seja com relação, infelizmente, aos mortos, seja com relação à questão dos kits, com relação aos desabrigados e assim sucessivamente. Então, eu penso, um desses eventos, que é a questão do aluguel social e dos kits, para que a gente possa, todos nós aqui, termos acesso a essa listagem. Quer falar alguma coisa, vereador Jorge Camargo? Ah, tá. Então, peço e espero a aprovação de meus pares com relação a essa questão do aluguel social. Pois não, vereador. Voto nominal solicitado pelo vereador Pierre. Iniciar pelo vereador Pierre. A favor ou contra? Favorável com declaração. Não, vereador Marcos, importantíssimo, né? Essa questão do aluguel social já está passando do limite. Quer dizer, já passou há muito tempo. A população sofrendo. Nunca se teve tanto caso, senhor presidente, na Defensoria Pública por conta de aluguel social. É um descaso. Nós precisamos saber exatamente o que está acontecendo. E esses casos de duplicidade e favorecimento de determinados grupos e pessoas, enquanto quem mais precisa não tem um aluguel social. Então, daqui minha justificativa da necessidade dessa listagem. Pois não. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente, com declaração de voto. Uma vez disponibilizada essa listagem, óbvio que a gente quer relevar o trabalho desenvolvido pelo Maduro. Maduro foi um incansável nesse momento das chuvas,
Mas como o nosso trabalho aqui é com relação a fiscalizar as atitudes do município, é importante, se porventura alguém identifique algum tipo de desvio, tenha certeza que o Maduro assim vai fazer para poder corrigir essa atitude. Então, meu objetivo é fiscalizar para contribuir com a secretaria. Pois não, vereador. Vereador Hernani Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Só um minutinho, Favorável. Vereador Isaac Demânio. Favorável, com pequena declaração. Parabenizar o vereador Marcos Medeiros pela proposição. Realmente temos que trazer luz sobre muitos pontos referentes ao aluguel social, entrega de kits. Existe a possibilidade de estarem sendo entregues esses kits em duplicidade. Tenho certeza que a secretaria está atenta a essa situação e não vai deixar que isso aconteça, mas é bom que nós, vereadores, tenhamos essa documentação para podermos acompanhar e fiscalizar. Parabéns, vereador. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Portanto, requerimento aprovado. Desculpa, vereador Renata Birrana. Desculpa, vereador. Declaração. Repete, por favor, vereador. Favorável com uma pequena declaração. Realmente, o vereador Marcos Medeiros está correto. O aluguel social e os kits são os grandes problemas hoje da ação social e que mais aflige a população. É preciso dar luz, dar transparência a essa situação. Vereador Cláudio Damião. Com declaração favorável. Dizer que nós temos recebido reclamações de várias pessoas e aí fazer uma solicitação à Secretaria de Assistência Social que acolha essas denúncias e que investigue de fato se há recebimento em duplicidade de pessoas que se cadastraram e não estão conseguindo receber. Às vezes a burocracia pode emperrar isso e tem que ter um olhar humano para essa questão. Nós temos recebido pessoas que não sabem o que fazer. A gente encaminha para a assistência social e muitas vezes elas voltam sem uma solução. Então, minha declaração de voto vai um apelo para que haja uma investigação séria para ver se há casos de duplicidade e se há casos de pessoas que deveriam estar recebendo e não estão recebendo. Após a votação, agora sim, requerimento aprovado por unanimidade. Só um minuto, vereador. Requerimento de informação do vereador Cláudio Damião. Pediu o secretário que faça a leitura. Cláudio. Requerimento de informações. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, vereador Sérgio Xavier. No uso de minhas atribuições condicionais, amparado pelas normas regimentais internas dessa Casa Legislativa, venho solicitar a Vossa Excelência que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito Demerval Barbosa Moreira o presente requerimento de informações, a fim de que sejam respondidos os seguintes questionamentos, bem como sejam encaminhadas as cópias que menciona nos itens abaixo. 1. Através do decreto 88 de 27 de maio de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, Jornal Voz da Serra, do dia 28 a 30 de maio de 2011, a Prefeitura concedeu a majoração da tarifa de ônibus que passou de R$ 2,50 para R$ 2,60. Assim, requeiro cópia das planilhas e documentos apresentados pela FAOL na formulação das justificativas do requerimento de aumento da supramencionada tarifa. 2. De acordo com o artigo 180 da Lei Orgânica, o município manterá órgão especializado incumbido de exercer ampla fiscalização dos serviços públicos por ele concedido da revisão de suas tarifas. Aspas, parágrafo 1º. A fiscalização de que trata este artigo compreende, dentre outros, o exame contábil e as perícias necessárias à apuração das inversões de capital e de lucros auferidos pela empresa concessionária. Fecha parênteses. Assim, requeiro a cópia dos relatórios periciais e outros documentos emitidos no processo de acompanhamento e fiscalização contábil junto à FAOL pela autarquia municipal reguladora e fiscalizadora dos serviços públicos concedidos no Nova Friburgo, bem como os documentos que originaram a majoração da tarifa. 3. Com fulcro no edital do processo licitatório, a avaliação do desempenho da concessionária será feita sistematicamente pelo concedente, de acordo com os padrões estabelecidos em seu anexo 5 do volume 3 do regulamento e nas ordens de serviço emitidas pelo concedente. Isto posto, requeiro cópia das avaliações do serviço prestado pela FAOL, que devem ser realizadas pela Prefeitura de forma constante e, caso ainda não tenham sido realizados, o porquê dessa omissão. 4. Dentre as metas da concessão, parênteses, ponto 3 do edital 001/2007, fecha parênteses,
se encontra a entrega de veículos de pequeno porte, parênteses, vans, adaptados a portadores de deficiência. Nesse sentido, indaga-se: a FAOL faz a entrega de vans? Ou, em caso de... Perdão, vereador. A FAOL fez a entrega de vans? Ou, em caso negativo, por que a Prefeitura não exigiu? 5. Na Lei Orgânica do Município, seção 2 do Transporte Coletivo de Passageiros, artigo 210, consta: compete ao município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços de transporte coletivo que têm caráter essencial. Parágrafo único. No acompanhamento da fiscalização dos serviços concedidos, inclusive nas revisões tarifárias, o município assegura e garante a participação empresarial e a representação dos usuários por intermédio da respectiva entidade representativa de nível municipal e da categoria funcional do ramo. Diante do acima exposto, requeiro: cópia da ata da reunião com as representações dos usuários, empresários e prefeitura que ensejou no reajuste da tarifa de ônibus. As questões acima colocadas fazem-se necessárias na medida em que cabe também ao vereador a fiscalização dos serviços públicos concedidos, sem prejuízo do cumprimento dos deveres do poder concedente. Por todo o exposto, requeiro seja submetido ao plenário o presente requerimento de informações e, após as formalidades regimentais, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo para que retorne com as respostas aguardadas. Sem mais, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Despeço-me cordialmente e assino o vereador Cláudio Damião. Após a leitura, em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, o vereador Marcos Medeiros acabou por levantar, um pouco antes da leitura desse documento, um voto de repúdio que gerou uma certa polêmica aqui dentro dessa casa. Eu compreendo até que alguns aleguem que o voto de repúdio é muito forte, enfim, é a particularidade de cada um. Mas protestar contra o aumento de passagem é extremamente legítimo. E, ao final, o que nós estamos fazendo é isso. Não vai nada aqui, absolutamente nada, eu já falei isso aqui mais de uma vez, contra a empresa de ônibus de Nova Friburgo. Ela é de Nova Friburgo, de família friburguense, emprega friburguenses, mas daí aumentar as tarifas em comum acordo com a Prefeitura, sem passar pelos canais que devem passar, vai a uma distância muito grande, porque a lei é para ser cumprida, para todo mundo. Agora, eu acho que a lei só vale para o cidadão que paga a passagem, porque ele não é consultado através do seu organismo, como manda a lei, e não fui eu que criei a lei já existia. Então está aqui escrito que no acompanhamento da fiscalização dos serviços concedidos, inclusive nas revisões tarifárias, o município assegura e garante a participação empresarial e a representação dos usuários. Desconheço completamente qualquer que tenha sido a participação do setor empresarial ou dos representantes dos usuários. Desconheço. Até porque já existe uma ação na Justiça, tramitando, questionando o aumento de 2,50. Então é um absurdo total. A lei foi feita para ser cumprida ou para ser descumprida? Porque a Prefeitura sistematicamente descumpre a lei. E a FAOL também, e concorda com isso, porque eu chamei aqui uma audiência, e o diretor da FAOL disse: não, eu não cumpro o acordo, eu não cumpro o contrato. Ele ainda vem aqui para dizer que não cumpre o contrato. E a Prefeitura não se mexe para fazer nada. Assina o edital concedendo um aumento numa sexta-feira para valer já no domingo. E o cidadão que se lasca a pagar a passagem, e aí, é justo ter o reajuste? Pode ser. É possível que seja justo. Mas para que seja justo, é necessário que se cumpra as regras. É necessário que se cumpra a lei. E nós não vemos o cumprimento da lei. O meu reclame é, mais de uma vez, uma voz em nome da sociedade de Nova Friburgo, com relação ao o total descaso e descumprimento da lei com relação ao reajuste de passagem em Nova Friburgo. Parece que a FAO manda na cidade. Não é a Prefeitura que determina as linhas, não é absolutamente nada. O Ministério Público está ingressando com uma ação, eu já encaminhei as reclamações ao Ministério Público e a coisa tem que andar via Justiça. 2 minutos, porque se for depender das ações do que depende do poder público, nada acontece. E cabe a nós, vereadores, acompanhar e fiscalizar. Você deu tempo aqui para o vererador professor Pierre, na medida do depois, possível. se possível. Vereador Renato, vereador Nami Nassif. Perdão, o vereador Isaac Demani também, desculpa. Obrigado, vereador. Requerimento importantíssimo. Eu não consigo entender
Vossa Excelência elencou ali alguns casos do descumprimento do contrato, que é claro, é explícito já. Eu não consigo entender porque só vale o cumprimento para o povo. A FAO não cumpre a legislação, nem a prefeitura. Já feriu a lei orgânica de cara. Confunde a coisa mais tosca do mundo, que é gratuidade com meia passagem. Isso é tosco do ponto de vista da língua portuguesa. Qualquer pagamento pressupõe oposição à ideia de grátis. Ninguém compra algo por meio grátis. E aí não cumpre. Os estudantes universitários estão com uma lei, duas aliás, que está em descumprimento pela própria prefeitura e a FAO com ouvidos moucos quando os estudantes ligam para lá. E ligam, nós não conhecemos, não temos informação para dar, e o universitário fica como? Então, não vem com esse papo agora de dizer que coitada da FAO, das gratuidades, que coitada do povo que não tem a lei cumprida para ele. Esse é o ponto. Então, esse requerimento, vereador Cláudio Damião, é muito importante, sobretudo numa situação como essa, e o artigo 180 da lei orgânica também é bem claro. Compete a fiscalização do serviço concedido, o poder concedente, ora, é a prefeitura. E fecho aqui a minha fala. Leonel de Moura Brizola, quando governador do estado do Rio Grande do Sul, encampou 2 empresas porque não cumpriu o contrato. Conclua, por favor. 2, na lei, na legalidade. E a gente tem aqui na cidade um cansaço de descumprimento de contrato de lei. Chega de tanto desrespeito à lei. É um repúdio à falta de cumprimento da lei, que só vale para o povo. Agora, para os poderes constituídos, desculpe-se quando bem se entende. Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu vou solicitar voto nominal para que os demais vereadores tenham a oportunidade de fazer a sua justificativa, já que o tempo não foi suficiente para as intervenções. Agradeço, vereador. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável ou contrário? Favorável, senhor presidente, com uma pequena declaração. Olha a diferença. Uma coisa é você votar um requerimento de informação, outra coisa é você votar um repúdio. Se votar o repúdio, vai abaixar a passagem? Não vai. A gente tem que protestar? Tem. Agora, um requerimento de informação é justo. Não vou votar aqui contra um requerimento de informação. Então, é justo que a gente vote e que se tenha as informações necessárias. Tá favorável, senhor presidente. Vereador Renata Birrame. Declaração. Cumprimentando. Por favor, repete, vereador. Favorável com pequena declaração. Cumprimentando o vereador Cláudio Damião, porque é muito importante que haja transparência e cumprimento da lei. Infelizmente, não está ocorrendo isso. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, embora tenha feito aqui o requerimento e o tempo foi curto, eu vou fazer uma declaração de voto com relação breve, por favor, vereador. À minha posição, só lembrando que no reajuste anterior, eu fiz um requerimento de informação e a muito custo obtive a planilha da empresa. E, para minha surpresa, constava da planilha a bilhetagem eletrônica e o valor da outorga. A empresa, no contrato, ela tem obrigação de custear isso. Ela botou como custo da passagem e transferiu para a população. E aí depois tem a cara de pau de, na publicação do edital, o prefeito defendeu o indefensável, porque ficou um resíduo de 12, alguma coisa. Isso é uma esculhambação com a sociedade de Nova Friburgo, que já está embicando para o funil, para o fundo do poço, em razão da tragédia que a gente sofreu, em razão da imperícia administrativa. Nós temos que avaliar mais criteriosamente essas questões. A passagem de ônibus, ela pesa para a sociedade, ela dificulta a vida das pessoas e tumultua o trânsito de Nova Friburgo. Nós temos que primar pela melhoria da qualidade do transporte público, ampliando o serviço e melhorando a qualidade. E não é isso que nós temos. Vereador Pierre. Favorável com breve declaração. Tudo que concorrer for favorável para que nós tenhamos o Estado de Direito respeitado, que é o cumprimento das leis, e tudo aquilo que for para gerar a justiça em prol da população de Nova Friburgo e que também daquela população que usufrui do serviço público de Nova Friburgo, sempre encaminharei favoravelmente. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente. Vereador Nome Nassif. Senhor presidente, favorável com declaração de voto. Pois não, vereador. Eu até parabenizo aqui o vereador Cláudio Damião
porque ele, na sua fala, ele falou um negócio, uma frase, uma parte da sua fala, diz o seguinte: temos que apurar se esse reajuste é real ou é necessário. Por isso, talvez, eu vou ter esse voto contrário do repúdio, porque o que nós temos que apurar aqui é se essa planilha é real ou se não é real o valor dela. E temos que apurar também, eu sou até favorável se dadas as liberdades, as liberações das passagens, para os idosos, para os estudantes. Agora, que a gente arque com esse ônus também. Não só bônus, não. Que a gente arque. Sou favorável e que arque. Pois não, que faça a planilha justa e acompanhe a planilha. Está de parabéns do Cláudio Damião. É assim que se faz a democracia. Foi o vereador Reinaldo falou. Um voto de repúdio não vai se reduzir a passagem. Nós vamos tentar estudar o porquê aconteceu esse reajuste. Pois não, vereador. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, favorável com a pequena declaração de voto. Só dizer ao professor Pierre que ele será ouvido pela qualidade do discurso, não pelo tom da voz. Ele está com a mania de gritar, como se nós estivéssemos aqui todos surdos. Então, vereador, Vossa Excelência tem um bom discurso. Não precisa elevar o tom da voz, porque, pelo que eu entendo e conheço, nenhum de nós aqui está com problema de audição. Vossa Excelência tem um discurso tão bom que será ouvido sempre pela qualidade dele, não pelo tom da sua voz. Vereador Isaac Demânio. Senhor presidente, favorável com pequena declaração. E eu quero parabenizar o vereador Cláudio Damião, justamente porque nós temos que saber o porquê eles chegaram a ser esse valor. Eu sou contrário a esse aumento porque não teve transparência e nós não sabemos os motivos que levaram de fato a chegar a esse valor de R$ 2,60. Ele pode ser um valor justo, pode ser injusto, pode ser um valor até aquém, mas nós não sabemos, nenhum de nós sabe. Se nós não sabemos, eu vou estar sempre ao lado do povo, vou considerá-lo como injusto, porque tem que haver transparência e informação para a população. Então, eu tenho certeza que com a resposta desse requerimento, nós poderemos fazer um juízo, se o valor está correto, se está muito alto ou se está até aquém, mas nós temos que ter transparência nas informações que, infelizmente, não vieram a essa casa e nós não temos como levar à população esse juízo de valor, se está certo, se está errado, e com esse requerimento tenho certeza que nós poderemos fazer isso. Parabéns, vereador. Pois não, vereador. Portanto, o requerimento aprovado por unanimidade. Comunicação do Executivo. Pediu o vereador Isaac Demânio que faça a leitura da comunicação. Comunicações do Executivo Municipal por meio do ofício Gabinete 293/2011, comunicando a republicação do decreto 83/11, que continha erro material. Aspas, abre crédito extraordinário para orçamento da Prefeitura de Nova Friburgo no valor de R$ 1.290.000. Fecha aspas, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu tenho acompanhado a sessão aqui, o vereador Manuel Martins, está ausente, a gente sabe que caso de doença, fez a cirurgia, mas eu queria um parecer do procurador até quando ele pode ficar sem convocar o substituto nesta casa aqui. Porque esta casa aqui já passou em 2004 a 2008, nós passamos um problema aqui que ficou sem uma representação. Foi o caso do vereador Carlos Bobo, estava internado, houve um problema pessoal dele também, e o vereador Jorge Carvalho ficou afastado, e digo, talvez indevidamente, até por um período de 6 ou 8 meses, um ano e 2 meses. Então, vou solicitar a Vossa Excelência que solicite ao procurador um parecer por escrito, a requerimento meu, para que ele informe sobre os atestados do mérito do vereador Manuel Martins e qual o prazo que ele pode ficar sem convocar o suplente dessa casa aqui. Porque nós não podemos ficar sem um representante dessa casa aqui violando uma norma regimental. Vereador, segundo informação da Secretaria, segundo a lei orgânica, são 60 dias. Mas nós vamos fazer a solicitação por escrito para a Procuradoria. O vereador Pierre pediu uma questão de ordem? Pois não, vereador. Sim, senhor presidente. Eu queria até, agradeço a palavra carinhosa do vereador Jorge Carvalho, eu até peço desculpa às vezes, porque pode acontecer um efeito polifônico, que são muitas vozes, e que às vezes na minha absorção da reclamação da população, essas vozes se multiplicam dentro do meu discurso. Então elas acabam se somando e talvez se elevam. Então perdoe meu efeito polifônico, vereador Jorge Carvalho, entendo. Desculpe que é realmente pela questão indignante que o tema traz. Então, obrigado à palavra carinhosa e aqui peço desculpa exatamente pela intensidade polifônica do discurso. Eu peço, senhor presidente. O vereador Isaac Demânio falou que pode ser a dor, que ele está com Deus.